Opa, professor João Ribeiro aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre reforma protestante. Nesse vídeo eu vou centrar um pouquinho mais sobre o aspecto filosófico e científico dessa reforma protestante. Se ela tem alguma ligação, com as mudanças de pensamento, com as mudanças de atitude intelectual das pessoas, ou de parte das pessoas, que viveram ali na Europa da Idade Moderna e que posteriormente passou a influenciar também muitos outros cantos e recantos do planeta Terra, onde nós vivemos. Bem, eu havia comentado anteriormente para vocês que o que aconteceu ali naquele contexto histórico onde floresceu a Reforma Protestante influenciou na nossa ciência, na nossa tecnologia dos dias atuais. Para você pode parecer algo assim muito distante, mas não é. Existe um link, tem uma conexão entre esse fato, que é a Reforma Protestante, tão distante de nós, com o que nós vivemos hoje. Veja, esse conteúdo ele está fazendo referência a um rompimento. João, mas que rompimento seria esse? O rompimento entre passado, que é a Igreja Católica e tudo aquilo que ela representava do ponto de vista ideológico, e o novo, tá? Então surge o novo, que a Igreja, claro, tentou combater, tentou evitar que acontecesse. Aliás, ela fez isso durante toda a Idade Média, mas o rompimento, a novidade, as transformações, as mutações, queridos estudantes, elas são inevitáveis, elas podem ser adiadas, mas elas são inevitáveis, tá? Como já dizia um famoso representante do iluminismo e muito utilizado nos estudos de química pelos estudiosos de química, o Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a vida ela é assim, ela é cheia de mutações. Então, para aquela Igreja Católica medieval, a Terra era o centro do universo. Um dogma da Igreja que os estudiosos posteriormente denominaram de geocentrismo. Então, está ali a Terra no centro de tudo, do universo todo. E o Sol giraria em torno da Terra. Então, essa era a teoria da Igreja. E, aliás, a Igreja também dizia que a Terra não era esférica, a Terra era plana. O que gerava, inclusive, para os navegantes, os marinheiros, muito medo de viajar a longas distâncias e perder de vista o continente, porque eles acreditavam que iriam cair numa cachoeira infinita, num precipício, e ficar flutuando aí num espaço sem fim. Enfim, tudo isso povoava a mentalidade das pessoas, a mentalidade coletiva, por conta do que a Igreja dizia. Ora, mais de 90% da população europeia era analfabeta ali no período medieval. E as pessoas eram muito fervorosas. Se não eram fervorosas, muitas também eram temerosas, temiam os castigos divinos que a Igreja dizia serem necessários, serem realizados. Então todo esse era o contexto medieval, esse era o passado, esse era o antigo. No final da Idade Média, início da Idade Moderna, com a Reforma Protestante e tantos outros questionamentos que a Igreja sofreu, esse passado, esse antigo começou a sofrer as transformações. O novo foi surgindo, tá? E olha, o novo que vai surgindo, espero que vocês também entendam, nunca é 100% novo. O novo, ele se apropria de coisas passadas. Então esse novo ele acaba surgindo como uma mescla. A prova disso é que a Igreja Católica ela existe. Ela foi questionada, muito questionada, perdeu muitos fiéis, mas ela nunca deixou de existir. As novas religiões cristãs, elas vão surgindo com novidades, mas mantendo também muitos aspectos do que a própria Igreja Católica pregava. Então essa é a prova.
ou uma das provas, de que o novo ele surge, mas coisas antigas elas persistem convivendo com a novidade. Sim, João, mas até agora tu não falou de filosofia, de ciência. Na realidade, eu já falei. Eu estou falando da filosofia da igreja, que era pregada durante a Idade Média. E agora a filosofia que vai surgindo, a novidade que vai surgindo, ela é derivada desse questionamento. Se a igreja dizia que a Terra era o centro do universo, que a Terra era plana, os estudiosos foram atrás, procuraram saber, não ficaram satisfeitos com o que a igreja afirmava. E os seus estudos e experimentos conseguiram levar esses homens, como Giordano Bruno, por exemplo, a deduções, a conclusões de que a Terra não era plana, que a Terra de fato era esférica. É claro que naquele período eles não tinham como ir até o espaço e contemplar a Terra. Isso só foi feito já no século XX, né? Foi possível fazer. Mas eles conseguiram, sim, deduzir que a Terra não era plana. Foi possível também a esses estudiosos, como Copérnico e posteriormente Galileu Galilei. Copérnico começou a perceber que o geocentrismo da Igreja Católica não era muito bem aquilo que a Igreja dizia. E ele chegou a fazer vários estudos e a propor um modelo de que a Terra girava em torno do Sol. E aí, posteriormente, veio Galileu Galilei e confirmou isso. A contribuição de Galileu Galilei foi importante para esse modelo, para a fixação desse modelo heliocêntrico. Professor, o que é isso? Heliocentrismo. Está aí uma novidade científica que mudou filosoficamente a forma de se ver o mundo, o universo e a posição do ser humano nesse universo. O heliocentrismo disse que a Terra girava em torno do Sol. Portanto, o Sol era o centro do nosso sistema planetário, como proposto anteriormente por Copérnico, que imaginou essas órbitas em torno dessa estrela que nós denominamos de Sol. João, mas por que filosoficamente isso mudou a forma de pensar? Porque o homem agora não via Deus como o centro do universo necessariamente. O ser humano passou a perceber também que o homem podia ser o centro das coisas. Chamamos isso, inclusive a literatura trabalha com isso, de humanismo, tá? E antropocentrismo, o homem sendo o centro e não mais Deus sendo o centro. É claro que os religiosos, os fervorosos, continuaram a alimentar, a conservar a sua fé de que Deus era o centro de tudo. Mas para outros, esses questionamentos e essas novidades filosóficas e científicas mudaram sim a forma de ver as coisas. E o homem passa a ser então o centro das coisas. O geocentrismo fica para trás, o teocentrismo vai ficando para trás e no lugar deles vai se fixando o heliocentrismo, o Sol, o centro do universo, e o antropocentrismo, o homem ali como a figura mais importante dentro disso tudo, né? O homem como ser pensante, como ser racional, que não deve aceitar tudo que uma denominação religiosa venha a dizer. Então tá aí algumas das contribuições filosóficas e científicas nesse contexto histórico em que os reformadores religiosos passaram a questionar a Igreja Católica. Então devemos sim muito a essas pessoas que questionaram os dogmas da Igreja Católica medieval. Graças a eles, nós tivemos a audácia, a coragem de nos prepararmos para irmos para além do planeta Terra, tivemos a audácia de navegar e de descobrir novos territórios para o bem ou para o mal. A América foi descoberta, foi colonizada. Isso daí já é assunto para outro vídeo, mas de fato muita gente sofreu, muita gente morreu com esse processo de conquista europeia aqui na América, mas também é fato
que hoje somos Brasil, do jeito que somos, por conta de um processo de colonização que começou em 1500, decorrente da coragem que os navegantes tiveram de ir para além na navegação, por saber que a Terra não era plana, a Terra era redonda, né, esférica. Bem, e além disso, outros nomes vieram, sugiro que vocês pesquisem um pouquinho mais. Citei nesse vídeo Giordano Bruno, Copérnico, Galileu Galilei, mas ainda tem Isaac Newton, o cara que desenvolveu aí a teoria, botou no papel a teoria da lei da gravidade, que hoje não é mais uma teoria, é comprovado, tá? É por isso que os corpos estão ali fixos no planeta, eles não ficam de cabeça para baixo e caem no espaço. Enfim, nós devemos sim a esses reformadores. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou das explanações, por favor, deixe o seu like e compartilhe também a nossa pequena aula com seus colegas. Um abraço a todos.